Ora boas, neste momento eu quero falar acerca de sexualidade. Sexualidade e espiritualidade. Por isso eu vou abordar muitos temas, nomeadamente aqueles que eu já tenho preparados para falar, pelo menos em termos de ideia, e aquilo que me aparecer, aquilo que me ocorrer na cabeça, na consciência. E para isso eu vou começar a falar nas religiões, principalmente nas religiões ocidentais. Há uma ideia, e isto é um arquétipo, há uma ideia inconsciente, dentro do enquadramento religioso, de que a sexualidade é perversa. Mais ou menos perversa. Uma pessoa precisa esconder. É o pecado. E desde há muito tempo, que o homem no sentido geral, homem, mulher, seja o que for, se anda a bloquear sexualmente. Há pessoas que chegam a sentirem-se culpadas por procurar prazer sexual. Porque há muito tempo que as religiões, nomeadamente as ocidentais, e não vou falar de nenhuma em específico, eu quero é desconstruir e analisar filosoficamente, até em termos terapêuticos, criaram uma aura acerca ou diante da sexualidade, como se o sexo fosse perverso, como se procurar o prazer fosse perverso. Porque uma pessoa, para se purificar, precisa abandonar o prazer, precisa fazer penitência e todo esse tipo de coisa. Fazer abstinência sexual e todo esse tipo de coisa. E foi-se criando um bloqueio enorme em tudo o que tem a ver com o prazer. Nomeadamente o sexual. E porquê é que, por exemplo, não só, muita gente, cada vez mais pessoas se afastam das religiões. E bem, no meu entender. Porque as pessoas começaram a acordar e a perceber que não queriam ser homofóbicas, as mulheres começaram a ganhar consciência da própria dignidade e a valorizarem-se mais, porque muitas religiões calcam o género feminino, a maioria, das ocidentais, atenção. Há uma ideia, além de muitas coisas relativas às religiões serem contrárias a desenvolvimentos científicos, há um calcar da dimensão sexual, um calcar, pôr no chão e mandar pontapés mesmo, das religiões relativamente à sexualidade. E isso traz muitos problemas. Em que sentido? Primeiro, as pessoas começam a ter problemas de saúde, que as pessoas às vezes sentem-se culpadas por ter prazer sexual, mesmo de forma inconsciente. Isto tudo acontece de forma inconsciente. E depois, como é que eu ia dizer? As religiões são muitas vezes homofóbicas. E como as pessoas finalmente começaram a dizer sim à felicidade, sim ao prazer e sim à individualidade, elas começaram a afastar-se da religião. O problema é que as pessoas começaram a afastar-se da espiritualidade, no sentido geral. Como algumas religiões são homofóbicas, são misóginas e toda uma data de coisas, as ocidentais, com a ideia do pecado, com a ideia que uma pessoa já nasce pecador e culpada de tudo e mais alguma coisa, as pessoas começaram a afastar-se da espiritualidade, confundindo determinadas religiões com espiritualidade no seu hiperónimo. E as pessoas não têm a noção que a espiritualidade, no sentido geral, não é contra a sexualidade. Se as pessoas forem estudar, por exemplo, a espiritualidade oriental, as pessoas vão ver que não há a dualidade que existe dentro das religiões ocidentais. Não há a ideia de pecado, não há a ideia do culpado original, nem há este menosprezo da sexualidade. O que é que eu peço? Para as pessoas não confundirem religiões, principalmente as ocidentais, que ficaram paradas no tempo, algumas delas, com espiritualidade. Eu, enquanto espiritualista, eu incentivo de todo a sexualidade. O sexo não é, nem nunca foi perverso. Não tem, nem nunca terá de ser escondido. A busca pelo prazer sexual é altamente saudável. Claro que envolve outras coisas também. O sexo não é, nem nunca foi perverso. O que poderá ser perverso é aquilo que uma pessoa faz com ele. Violar pessoas é perverso. O sexo por si só não é perverso.
nem sequer é perverso entre pessoas da mesma orientação sexual, do mesmo género. Quer dizer, isso são coisas das religiões, desta ou daquela, cada uma com as suas características. Agora, a espiritualidade, no sentido geral, ou no sentido da nova era, ela incentiva a sexualidade, incentiva a saúde sexual, incentiva a prática sexual, incentiva a busca pelo prazer e pela harmonia, pela busca da própria individualidade. Até uma questão de autoajuda. Uma pessoa não deve abandonar a sexualidade só porque as religiões dizem. Uma pessoa tem de aprender a colocar em causa as coisas, a pensar profundamente acerca das coisas. Porque eu vejo muita gente que abandona a espiritualidade. Eu aceito, eu respeito, mas filosoficamente eu considero importante falar acerca disso. Porque abandona a religião. E uma pessoa não tem de abandonar a espiritualidade porque abandona aquela ou aquela outra religião. Porque elas calcam minorias, porque calcam o género feminino, porque calcam os homossexuais, porque calcam isto, porque calcam aquilo, porque calcam a sexualidade e uma pessoa quer ser livre, uma pessoa quer ser feliz. E as pessoas, uma pessoa às vezes entra dentro de uma igreja e parece que tem vergonha de ser feliz. A pessoa já entra e começa a ficar corcovado. Porque há todo um culto do sofrimento, mesmo de forma inconsciente, e da abstinência, não se pode ser feliz, não se pode rir, uma pessoa tem, para ser sério, tem de ser austero. E as pessoas começam a sentir que não se sentem bem nesse tipo de coisas. As pessoas não se identificam cada vez mais, não se identificam com as religiões. Agora, as pessoas não têm de perder a espiritualidade, não têm sequer de ficar zangadas com Deus, por exemplo, porque ficam zangadas com determinadas religiões, porque se revoltam com aquilo que determinadas religiões fazem, porque se revoltam com coisas que acontecem entre os religiosos. Uma coisa que eu considero muito importante em termos de espiritualidade é acabar com os mediadores. A pessoa não precisa dos padres, uma pessoa não precisa disto e daquilo para ter espiritualidade. Muito menos entrar uma espiritualidade que funcione com base no medo, que agarre as pessoas com medo. Pensam que a nossa espiritualidade vai salvar, as outras todas não interessam, são falsos profetas. A nossa espiritualidade é que é. Não se metam nisso. Sejam livres. Procurem conhecer as várias coisas. Leiam os vários livros, procurem conhecer os vários espiritualistas, sejam livres. E não abandonem a sexualidade, nem abandonem a espiritualidade porque estão revoltados ou porque não gostam de determinadas religiões. São coisas do passado. Para lá ficar. No meu entender, as pessoas podem ter outras perspectivas, eu aceito e respeito, mas no meu entender, porque há muitos problemas, há muitas pessoas que começam a ter determinados problemas de saúde, até na zona da genital e não sei o quê, que é aquele chakra que fica ali, aquele centro energético, porque as pessoas estão todas bloqueadas sexualmente, porque as pessoas estão cheias de culpa, porque as pessoas parece que vão buscar prazer, até têm vergonha, parece que Deus está a ver e está a condenar. As pessoas escondem-se para fazer sexo. Depois as pessoas receberam essa cultura, as pessoas incorporaram essa cultura de forma inconsciente e vivem com base nela, com determinadas crenças de forma inconsciente, que as calcam todos os dias. As pessoas têm medos e bloqueios de fazer sexo, quando estão a fazer sexo, porque há um culto que foi cultivado de que o prazer é algo negativo, de que procurar o prazer, como se o sexo fosse pecaminoso, como se o sexo fosse algo só para a reprodução. E isso é potencialmente patológico e problemático. Portanto, não abandonemos a espiritualidade porque não concordamos com o que algumas religiões têm para dizer, mesmo de forma indireta, acerca da sexualidade. Se nós formos estudar o Tantra, por exemplo, não existe esta questão da dualidade, do certo ou errado, do pecador, do culpado, não existe nada disso. Nem é necessariamente promiscuidade. O que eu recomendo aos ocidentais, por exemplo, é estudarem mais a filosofia oriental. Porque as pessoas entraram dentro de arquétipos. As pessoas que nascem aqui no Ocidente, as pessoas são imbuídas dentro de arquétipos de culpa, de pecado original, do que o sexo é perverso, de forma inconsciente. E as pessoas vão incorporando, vão recebendo essa cultura, não pensam, não colocam em causa, não pensam, não refletem acerca das coisas.
as pessoas vão se calcando emocionalmente e depois começam a ter problemas de saúde por causa disso, que as pessoas não estão em harmonia e as pessoas não vivem em prazer. Há pessoas que se sentem culpadas por ser felizes porque Jesus sofreu na cruz. Depois entram numa religião, só vêm seres a sofrer, só vêm santos a sofrer, tudo mal, e depois as pessoas sentem-se culpadas por serem felizes. Sentem-se culpadas por ter prazer, sentem-se culpadas por rir, sentem-se culpadas por viverem alegria. Sentem-se culpadas por fazer algo por elas mesmas, que as faça felizes. Há uma data de coisas que uma pessoa tem de aprender a colocar em causa. Nomeadamente tudo. Porque há muitas doenças, há muitos problemas sérios de saúde, há muitos complexos, há uma data de coisas que as pessoas têm por causa destes arquétipos religiosos. E não é por mal, porque as religiões também têm coisas boas. Todas, cada uma, a incentivar o amor, o perdão e todo esse tipo de coisas. Mas há muitas coisas altamente destrutivas. E uma pessoa tem de pensar, tem de refletir acerca delas, porque as pessoas andam a ficar doentes, porque as pessoas estão todas bloqueadas, porque as pessoas não são felizes. E se eu quero ajudar as pessoas terapeuticamente a serem felizes, filosoficamente, eu tenho de falar acerca daquilo que eu identifico enquanto potencialmente bloqueador, potencialmente patológico. Por isso, incentivando as pessoas a lerem vários tipos de coisas, não se foquem só na cultura que receberam. Leiam outras coisas, saiam da caixa. Tirem a caixa, ponham no chão. Queimem a caixa. Abram os horizontes, leiam coisas novas, diferentes. A vida não tem de ser como nós fomos enquadrados dentro desta cultura ocidental, por exemplo. Vão estudar outras coisas. Deus não é mau como em perverso. Assim, uma pessoa começa a imaginar, depois o sexo é perverso, depois o sexo é... Depois as religiões são homofóbicas, depois são misóginas, depois, e a pessoa começa a achar, que Deus é este? Não, isto é o Deus que determinadas religiões criaram. É o Deus à imagem daquelas religiões, por exemplo. Não é o Deus como ele é exatamente, necessariamente. Há muita espiritualidade nova, e em geral a nova, que se desenvolve a par com desenvolvimentos científicos. Ela incentiva desenvolvimentos científicos em determinados perímetros e os desenvolvimentos científicos incentivam o desenvolvimento da espiritualidade em determinados perímetros. Ela desenvolve-se a par com, por exemplo, o desenvolvimento de cientistas espiritualistas. E não só. E é essa sim, nova, fresca, livre, onde não há autoridades, onde não há ídolos, onde uma pessoa tem liberdade para aprender isto e aquilo e uma pessoa pode ser feliz e não vive com base no medo. Porque depois as religiões dominam as pessoas com base no medo, sem elas se aperceber. Depois as pessoas querem ir para o céu porque as pessoas sabem que vão morrer. Então as pessoas abdicam dos prazeres terrenos, abdicam da felicidade, começam a ficar doentes por causa disso. E como as pessoas não percebem a metafísica das doenças, as pessoas acham que há um acidente no universo, ou até ficam revoltadas com Deus, ou com a vida, seja o que for. E não, são esses arquétipos, são estas crenças em que as pessoas estão imbuídas, são estes bloqueios, é esta restrição, é este controle, estes medos, que destroem as pessoas por dentro. E as pessoas têm de se libertar disso. E é preciso falar acerca disto. Porque nós temos de ser felizes, nós temos de viver com prazer e nós temos de viver com harmonia. Deixar de viver com pudores. Libertar-nos dos nossos bloqueios, dos nossos medos. Já chega de austeridade, já chega de medo, de controlo, de julgamento, de culpa. Já chega disso tudo, de pacados. Já chega disso. Vamos acordar para outras realidades. A vida não tem de ser assim. Temos internet, temos a globalidade, nós podemos estudar outras coisas. Vamos estudar outras coisas, vamos estudar a filosofia oriental, vamos estudar sexo tântrico, vamos estudar outras coisas. Vamos estudar taoísmo, vamos estudar budismo, vamos estudar a doutrina espírita, por exemplo. Eu estudei tantas coisas, eu passo a vida a estudar e a ler. Se eu sei algumas coisas, se eu sei estas coisas que eu vou partilhar nos vídeos, é porque eu estou sempre a ler e a estudar coisas novas e diferentes. Porquê é que temos de estar sempre fechados na mesma caixa? Porque há um medo de sair desta caixa. Há um culto do medo daquilo que é fora da caixa, que é fora da cultura original.
Depois as pessoas têm medo, começam a ser desconfortável em lerem coisas que colocam em causa as próprias crenças, a própria cultura. As pessoas estão sempre com medo e não saem dali. E depois são infelizes e apanham doenças. Que as pessoas bloqueiam-se, as pessoas restringem a própria felicidade, as pessoas calcam o prazer, as pessoas calcam a própria harmonia, as pessoas calcam a própria individualidade. E eu, enquanto filósofo e terapeuta, eu tenho de aprender, ou tenho de desenvolver o hábito, a capacidade de diagnosticar e de analisar estas coisas à minha volta. Porque se eu quero ajudar as pessoas, eu tenho de perceber que tipo de crenças, por exemplo, que tipo de comportamentos é que isso destrói. E eu estou aqui também, eu tenho de fazer isso para mim mesmo. A vida tem muito mais que aquilo que o Ocidente tem para oferecer, que aquilo que as religiões têm para oferecer, no meu entender. Eu não sou contra as religiões, mas eu considero que há determinadas coisas dentro das religiões, no sentido geral, que destrói completamente o ser humano. Destrói completamente o ser humano. Corrói o ser humano por dentro. Vamos refletir acerca disto. E vamos começar a estudar novas coisas, a ler novas coisas e a perder a ideia de que a espiritualidade por si só é contra a sexualidade. Não é. Religiões, ou determinadas religiões, é uma coisa. Espiritualidade é outra coisa bem diferente. Principalmente a espiritualidade da nova era, que envolve mais uma ciência multidimensional, uma filosofia de autoajuda. Vamos retirar essas ideias da nossa cabeça. Que a espiritualidade é contra a sexualidade. Não é. Aliás, até ela incentiva. A boa espiritualidade, no meu entender, saudável, ela até incentiva o sexo e a atividade sexual saudável, de forma saudável. Depois também se deve procurar compreender de que forma é que o sexo também nos pode destruir o prazer sexual. Temos que procurar uma sexualidade saudável e não doentia. Portanto, vamos ser felizes, vamos refletir filosoficamente, vamos tirar da nossa ideia, das nossas consciências, que procurar o prazer é algo negativo. Não é, nunca foi nem nunca terá de ser. E se as religiões dizem isso, esta ou aquela, pá, fiquem com as ideias deles. Não gostamos, afastamos-nos. Respeitamos as diferentes crenças, mas afastamos-nos. E procuramos tirar dentro de nós aqueles arquétipos, aquelas doenças, para podermos ser felizes. Agora, não nos vamos revoltar, por favor, não nos revoltemos contra Deus ou contra a espiritualidade só porque determinadas formas de espiritualidade arcaicas destroem completamente o ser, dentro do enquadramento do prazer sexual, por exemplo. Vamos refletir filosoficamente acerca disso e cumprimentos filosóficos.